Todos os domingos eu venho para EBD. Venha conhecer e espero por você. Salve a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em continuidade ao estudo da nossa lição, nós estaremos estudando hoje, e coube a mim comentar aqui, sempre com a graça de Deus, o tópico 1 da lição Atributos da Unidade da Fé, que é humildade, mansidão e longanimidade. São esses atributos que nós estaremos estudando na lição de hoje. É a lição de número 11. O texto áureo nos diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. Efésios 4, 1. Nós vemos aqui, meus queridos irmãos, que aquele que é chamado por Deus, ele tem uma vocação, certo? Ou seja, aquele que foi vocacionado por Deus para seguir a Jesus, existe uma regra com qual ele deve cumprir, com qual ele foi chamado. E hoje nós estaremos falando da humildade. Humildade é algo que sempre esteve presente na vida dos santos apóstolos e também dos profetas. Jesus mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, a pessoa que é humilde, ela não tem o peso do orgulho, do egoísmo nas suas costas. Por isso que Jesus disse: encontrarei descanso para as vossas almas. A pessoa que é humilde, ela teve o início quando passa pela cruz, porque foi ali que Jesus se humilhou. Então, se nós quisermos também sermos humildes, nós temos que passar pela cruz e depois recebermos, através do Espírito Santo, seu fruto. Ninguém pode receber a humildade se não tiver o Espírito Santo de Deus. A introdução do comentário da lição de hoje fala assim, ó: após concluir a oração intercessória em favor da Igreja e, ao mesmo tempo, estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nessa lição, estudaremos as virtudes fundamentais, humildade, mansidão e longanimidade, que levam a Igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Tópico 1. A humildade. Para haver unidade é preciso humildade. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. Meus irmãos, como a igreja é um corpo e nela tem vários membros, para ter unidade é preciso haver humildade, diz o apóstolo. A proposta da lição é esse primeiro ponto. Porque nós somos diferentes uns dos outros. Nós temos as nossas diferenças. E para isso nós precisamos suportar uns aos outros. E para haver
E para nos suportarmos uns aos outros, suportar essas diferenças, se não houver humildade, jamais acontecerá a unidade. Alguém disse certa vez que o nosso carro, ele não anda só para frente, ele dá a marcha ré. Então, para nós conseguirmos viver unidos, às vezes é preciso recuar, às vezes é preciso dar marcha ré, às vezes é preciso suportar uns aos outros. Se não for assim, jamais haverá unidade na igreja. O tópico 1, o modo digno do viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. Ou seja, a vossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser membro do corpo de Cristo, a igreja. Isso presume-se que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo apresenta 3 virtudes essenciais. Como já falamos, a humildade, a mansidão e a longanimidade. A humildade é o tópico 2. Para os povos pagãos, a humildade era uma virtude, não era uma virtude. Pelo contrário, era considerado uma atitude negativa, uma fraqueza. Irmãos, é comum nos dias de hoje alguém que recua numa situação, que demonstra ser humilde, ser chamado de tolo, de bobo, ser chamado de nomes até pejorativos, porque recuou. Mas para Deus, meus irmãos, aquele que recua é o que ganha. Quando eu era criança, na cidade de Penápolis, o pastor Valdemar Rossi, uma vez ensinando, ele dizia que numa briga sempre ganha aquele que se recusa a brigar. Ele é chamado para a briga, mas ao recuar, é esse que sai vencedor. E é uma grande verdade. Nós temos também que a verdadeira humildade é aquela que vem do coração, é aquela que Jesus demonstrou quando lavou os pés dos seus discípulos. Ele quis mostrar que o maior seria aquele que se tornasse menor. Então a arrogância, o orgulho jamais fará parte da humildade do cristão. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Senhor. Saúdo o grupo Azaf e a Graça Abraão com a paz do Senhor. Vamos estar vendo nesta manhã da lição 11, né? O segundo tópico. Para haver unidade é preciso mansidão. Aí diz assim: a virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Então, aquele que possui a mansidão no seu coração, ele produz conciliação, paz e harmonia dentro de uma igreja, né? Ou em meio, né, ao povo, à comunidade que ele vive. Se ele tem um espírito de mansidão, ele sempre vai estar produzindo, né, a paz, a conciliação, a harmonia. É isso que nós temos que adquirir cada vez mais, este fruto do Espírito Santo. Mansidão, um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite
o conceito de ternura, gentileza, cortesia, paciência. Então, quando nós temos mansidão do nosso coração, nós somos pessoas que temos ternura, produzimos gentileza uns para com os outros, cortesia, né? E paciência, né? Quantos hoje aí, né, tá faltando nesse aspecto, né, de cortesia ou paciência, né? Às vezes num assunto, numa discussão, no trânsito, falta muito paciência, né? Então, esse adjetivo a gente só encontra em aqueles que produzem o fruto da mansidão, né? Aí ele consegue produzir então esse fruto da paciência, né? Essa é a qualidade listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito Santo. A mansidão é o estado que deriva da humildade. A humildade, nesse contexto, quer dizer, ela vem do coração. Então, quando nós produzimos a mansidão no nosso coração, somos pessoas humildes, né? E precisamos manter, né, esse aspecto de mansidão na nossa vida. Paulo faz o uso do termo grego prautetos para enfatizar que os irmãos necessitam comportar-se com mansidão para viverem de modo digno. Então nós precisamos nos comportar com mansidão para vivermos de modo digno diante do Senhor. Segundo Coríntios 10, 1, a parte A do versículo diz assim: além disto, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Então nós temos que ter mansidão e a benignidade de Cristo. Temos que viver em mansidão diante dos homens. Também segundo Timóteo 2,25, ele diz assim, ó: instruindo com mansidão os que resistem a ver-se porventura Deus lhes dará arrependimento para conheceres a verdade. Então, quando nós formos instruir uma pessoa a respeito da palavra do Senhor, e a gente vê que ela é meio alterada, que ela não quer aceitar, mas nós temos que instruir com mansidão. Pregar a palavra do Senhor, o Evangelho do Senhor com mansidão. O segundo ponto, grandes exemplos da mansidão, Moisés e Jesus Cristo, né? Eles produzem grandes exemplos a respeito da mansidão. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Então, Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Não revidar nem guardar rancor quando foi tocado pessoalmente. Né? Quando ele foi tocado pessoalmente, né? Falaram dele pessoalmente. Ele não revidou, ele não guardou rancor. Assim temos que ser nós. Não podemos revidar tudo que vem contra nós, nem guardarmos rancor. Temos que produzir o espírito de paciência, né? O espírito de mansidão. Como já observado, as pessoas com a virtude da mansidão têm o espírito direcionado e capacitado de perseverar nas perseguições. Então nós temos que perseverar, temos que mantermos manso. Romanos 12, 12 e 14 diz: alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai os que vos maldiçoem também, não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimentos. Está vendo, irmãos, que o conselho do apóstolo Paulo é esse. Esses que seguem esses conselhos, que andam mediante essa palavra, ele não cede às provocações, mas ele permanece firme no seu estado de mansidão. Ele produz ternura, gentileza, cortesia, paciência, né? Ele produz tudo isso.
Glória a Deus, né? O ponto 3 é a verdadeira mansidão, não revidando os maus tratos sofridos, não apresentando a imitar juízo, não cedendo a provocações, nem dando espaço para resistência, ressentimentos. Então, tudo isso, irmãos, nós temos que fazer, né? Não dando espaço para os ressentimentos, para a amargura. Moisés, o homem manso, mais do que qualquer outro sobre a terra, Números 12:3. O próprio Cristo, né, foi uma pessoa que produziu a mansidão, né, na sua caminhada, na sua jornada. Virtudes são significado. Não, essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Pelo contrário, indica a mais seguro controle emocional. Então, você ser manso, você ser cauteloso, você não cair em discussão, em desavença, não é que você é uma pessoa fraca, você é uma pessoa forte, porque você controla o seu estado emocional. Você não é uma pessoa que age pela emoção, pela emotividade, mas você é uma pessoa que tem um espírito que produz o fruto da mansidão no seu coração. Glórias a Deus. Ponto 4. Mansidão pressupõe conciliação. Tá vendo? A mansidão ela procura trazer o que? Conciliação. O comportamento de conciliação é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. Então é isso aí, irmãos. Nós temos a mansidão, nós produzimos a mansidão de maneira equilibrada. Se nós produzirmos essa mansidão, nós vamos ver que Deus estará sempre conosco. E para fechar esse tópico, Efésios 4:31 e 32. Toda amargura, a ira e cólera, e gritaria, blasfêmias e toda a malícia sejam tiradas de dentro de vós. Antes sedes uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Que a paz do Senhor fique com todos. A paz do Senhor, meus amados irmãos, dando continuidade à lição de número 11, tópico 3. Para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. O que seria longanimidade, né? Tem o sentido de paciência, longa paciência, tolerância e constância. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Vamos para 2 Pedro 3:9. 2 Pedro 3:9 diz assim: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, uma definição de longanimidade, né? O Senhor não retarda a sua promessa. Então, longanimidade não é retardar, é ser tardio no sentido de ser conivente, né? De fazer vista grossa, vamos dizer assim, né? Mas é no sentido do quê? De ser longânimo para quê? Para que
não querendo que alguns se percam. Então, no sentido de longanimidade, ela é aplicada para quê? Para obter, entre aspas, aí vamos colocar assim, para ganhar, ser longânimo para ganhar, ser paciente, ter um longo ânimo, uma longa paciência, para quê? Para não perder, né? Então, muitas das vezes, isso falando do nosso Senhor, mas nós como imitadores de Cristo, essa é uma prática, né, que é desenvolvida pelo Espírito Santo nas nossas vidas, que nós precisamos de exercitá-la, né? Muitas das vezes nós queremos ganhar uma discussão, né, mas acabamos perdendo a alma, por exemplo, né? Então, válido você ser longânimo, né? Muitas das vezes fazer talvez silêncio, ser tardio em irar, né? Em falar, mas ganhar a alma, né? Então, o que fica nesse primeiro tópico da longanimidade? Ser longânimo para ganhar. Para ser longânimo requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. Sem amor, meus irmãos, não seremos longânimos, né? Então, para você exercitar, né, essa situação da longanimidade, é imprescindível o quê? O amor para com o próximo, para você ter o quê? Tolerância à má conduta dos outros. O subtópico 2 vai falar, suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos depararemos com muitas situações de hostilidade. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. Efésios 4:2. Aí essa situação do suportar, muito se fala assim, suportar no sentido do quê? De tolerar, né? De resistir ali àquela situação, né? E ter uma tolerância. Mas essa situação do suportar também passa também no sentido do quê? Do suporte. E o suporte além de você tolerar, mas é também você o quê? Ajudar. É você também dar uma parte de estrutura. Então não basta você somente tolerar. Eu tolero, né? Mas não faz nada para ajudar aquela situação. Então quando fala que nós devemos suportar uns aos outros, é no sentido de tolerar os erros, sim, ninguém é perfeito, né? Mas também no sentido do quê? De passar um suporte, de passar uma estrutura, de uma ajuda, né? Para melhorar esse relacionamento. O amor tudo suporta, né? Então por isso que dentro da longanimidade não vai existir a longanimidade sem o quê? Sem o amor. Subtópico 3, o perdão como premissa do amor. Essa palavra aqui como premissa seria o que? Conteúdo. Então, o perdão como conteúdo do amor. Então, dentro do amor tem esse conteúdo chamado o quê? Perdão. Tá, meus irmãos? Então, sem o amor, nós não vamos ser longânimos e automaticamente não liberaremos o quê? Perdão. Então, é uma situação que para a igreja do Senhor, né, para viver em unidade, para viver em harmonia, tem que ser praticada. Tem que ter essa premissa, esse conteúdo do amor. A tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua. Isto é, amando ardentemente. Ardentemente falar no sentido de intensidade, né? Amar com vida, amar na realidade, né? Não é por de falsa aparência somente. Amando ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Está lá em 1 Pedro 1,22, a parte B. Perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Então, meus irmãos, é uma situação de tolerância mútua, né? A longanimidade tem que ter a reciprocidade. Por quê? Você está
oferecendo ao irmão uma paciência, uma tolerância, né, um suporte que o nosso Jesus teve para conosco, né? O nosso Jesus é longânimo, né? Então ele não aplica, ele é misericordioso, ele não aplica às nossas vidas o que nós merecíamos, né, pelo pecado. Então, assim também nós, como imitadores de Cristo, devemos estender, né, essa longanimidade, essa paciência que recebemos de Jesus ao nosso próximo. Colossenses 3, o versos 12 e 13 fala assim, ó, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Beleza, meus irmãos? Então, na conclusão dessa lição de número 11, vimos o convite de Paulo aos crentes para viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais. A humildade fortalece a unidade. A mansidão gere os conflitos. E a longanimidade suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Que os irmãos tenham uma ótima semana e fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Abraço.